Muito bem, meus irmãos, meus amigos, vamos aí prosseguindo com o programa A Voz da Nova Jerusalém, aqui pela Rede Jerusalém de Comunicação. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos nossos amados que estão acompanhando aqui pelo rádio. Meu abraço, meu carinho a todos vocês. Aos irmãos que estão chegando aqui também no Facebook, também nessa transmissão, através dessa live, que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Quero deixar meu abraço, meu carinho aos irmãos que já estão aqui entrando, porque daqui a pouquinho nós teremos aqui o momento da palavra de Deus e logo em seguida vamos estarmos orando em favor de todos os irmãos. Nós vamos aí prosseguindo e eu tenho certeza que muito o Senhor, Ele vai nos abençoar ainda mais no dia de hoje. Quero também dizer a todos que hoje, domingo, nós temos culto em todas as igrejas, né? Todas as sedes regionais e também nas congregações. Não é isso? Teremos cultos maravilhosos, onde o poder de Deus será manifesto e todas as pessoas serão, mais uma vez, alcançadas pelas mãos poderosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar meu abraço, o querido pastor Dani Albert, né? Dani Albert, que está aí acompanhando também o programa, também a nossa irmã Lília Martins, nossa irmã Fernanda Lana Diniz, acompanhando o programa, que Deus abençoe. E os irmãos que estão acompanhando, se puderem compartilhar também essa live, será muito importante, porque daqui a pouco nós vamos estarmos aqui trazendo a palavra de Deus para o seu coração. E que mais pessoas venham ter a oportunidade de ouvir o que o Senhor Deus tem para suas vidas ainda no dia de hoje. Amém? Então, aqueles irmãos, você que puder compartilhar, vai ser muito bom, vai ser importante, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus no dia de hoje. Pois bem, amados e queridos irmãos e ouvintes, eu quero também dizer que hoje aqui na sede da Nova Jerusalém de Cristo, aqui no centro de Belo Horizonte, na Rua Carijós, número 866, esquina com a Avenida Olegário Maciel, ainda nós teremos o culto logo mais, tanto o culto das 3 da tarde, como também o culto das 7 da noite. Ali o nosso amado pastor, Elbert Carvalho, no horário das 3 da tarde, e à noite o evangelista Tiago, a missionária Rosilene, e todo o povo de Deus, hoje à noite, aqui na sede da Nova Jerusalém, no centro de Belo Horizonte, na Rua Carijós, número 866. E amanhã, domingo, amanhã, segunda-feira, em 6 horários. Teremos o culto das 8 da manhã, também teremos o culto das 10, do meio-dia, das 3, das 5 e das 7 da noite. Tem sido uma bênção todos os dias. Pessoas têm vindo de várias partes de Belo Horizonte, outras aqui do interior do estado, para estar participando desses grandiosos cultos proféticos que tem sido uma bênção muito grande, onde milhares de pessoas têm sido transformadas, libertas e restauradas pelo poder de Deus. Quero também enviar um abraço carinhoso ao pastor Marcos Gonçalves, meu filho, está acompanhando o programa, que Deus abençoe. A irmã Flávia Cristina também está aí acompanhando o programa, que Deus abençoe a nossa querida irmã. Também aos demais que estão acompanhando pelo aplicativo. Você pode também baixar o aplicativo aqui do programa A Voz da Nova Jerusalém, e o aplicativo é o www.redejerusalém.com.br. Enviar o meu abraço à nossa querida irmã, a missionária Wanda Augusto. Ô, irmã Wanda, Deus te abençoe, minha filha, a sua mamãe, essa família querida, irmã Zilda, né? Estamos sempre orando por ela também. Deus abençoe todos vocês. A missionária Alessandra também acompanhando o programa, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E aquelas pessoas, aqueles irmãos que estão precisando de oração,
precisando que o Senhor Deus venha fazer uma obra na sua vida, no lar, na família. Eu quero orar por você daqui a pouquinho em nome do Senhor Jesus. E daqui a pouco eu vou orar também em favor da nossa irmã Edneia Amorim, em nome do Senhor, também em favor de todas as pessoas que estão acompanhando pelo rádio. É isso? Nós vamos orar por todos daqui a pouco. Antes nós teremos o momento da palavra de Deus. Então, se você tem condição de compartilhar essa live, vai ser muito importante em nome de Jesus. Nosso irmão Ronaldo Rocha, né? Irmão Ronaldo Gomes da Rocha, ele está acompanhando aqui também o programa. Que Deus abençoe. A irmã Edna Valério Salomão acompanhando o programa. Que Deus abençoe cada vez mais. E vamos prosseguindo em nome de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, eu quero neste momento dizer aos amados sobre a oração. Ainda há pouco nós estávamos aqui falando sobre hoje, o domingo da oração. Sendo hoje o primeiro dia da semana, é um dia especial, um dia importante para iniciarmos a semana, é claro, mas começarmos em oração, orando uns pelos outros. Eu estava dizendo acerca da intercessão, da oração, que todos nós precisamos de termos este propósito no nosso coração para estarmos sempre orando uns pelos outros, uns pelos outros. E além de orarmos uns pelos outros, nós termos no nosso coração esse propósito de estarmos na intercessão contínua, na intercessão ou oração permanente em favor da Igreja de Cristo. Não é isso? Tanto a igreja, né, como denominação, né, como a igreja como corpo, igreja como corpo de Cristo, igreja na sua essência. Aí não se trata da denominação, se trata do corpo chamado igreja, que é nós estarmos sempre orando uns pelos outros. E além de orarmos pela Igreja de Cristo, estarmos na intercessão, nós também não esquecermos de estarmos orando em favor dos pregadores do Evangelho, de todos os pregadores, de todos aqueles que estão empenhados na propagação do Evangelho de Jesus. Um dia desse nós falamos sobre obreiros e obreiras, pregadores e pregadoras do Evangelho. Não existiria a igreja se não primeiro tivesse obreiros. Por isso temos que orar pelos obreiros, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos evangelistas, diáconos, cooperadores, as missionárias, diaconisas, enfim, por todos aqueles que aceitaram o chamado de Deus para o ofício ministerial. E é importante que a igreja se preocupe com seus obreiros, porque sem obreiros não aconteceria a igreja. Obreiro veio primeiro para depois vir a igreja. A igreja não aconteceu primeiro. A igreja aconteceu depois que foi estabelecido o corpo ministerial. Você pode observar pelo ministério do Senhor Jesus. Depois que o Senhor, ele escolheu os discípulos e os instruiu, né, para a sua santa obra, foi que depois aconteceu a igreja. É claro, é evidente que a Igreja de Cristo, ela é um projeto de Deus desde a eternidade. Ela já estava no coração do Senhor nosso Deus. Mas antes que ela se estabelecesse, ou que ela fosse fundada, o Senhor estabeleceu o ministério, isto é, preparando homens e mulheres para uma tão grandiosa obra. Por isso que o Senhor escolhe os 12 discípulos, depois dos 12 ele prepara mais 70, além das mulheres e a multidão que agora acompanhava,
e agora aprendia do Senhor Jesus o ofício ministerial. O ofício ministerial. Então é importante que todos nós nos preocupamos também em orar pelos nossos obreiros, pelos pastores, por todos os pregadores do Evangelho e pregadoras também, porque dificilmente a gente ouve alguém dizendo que está orando pelo ministério, orando pelos obreiros. E se existe alguém que passa mais luta, ou enfrenta melhor, mais luta, são os obreiros, são os pregadores do Evangelho. Por quê? Alguém pode dizer, melhor é pastor Alcidilson. Mas por quê? Não é todos que passam luta ou enfrentam lutas e dificuldade? Sim, todos enfrentam dificuldade, todos enfrentam lutas na vida espiritual. Mas os obreiros, as obreiras, que são os pregadores e pregadoras do Evangelho, a batalha deles, a guerra deles é muito mais ou muito maior do que a guerra daqueles que não pregam o Evangelho. Daqueles que se considera como membro, é diferente. Justamente por causa da luta, porque a partir do momento que a pessoa aceita a condição de participar, do ofício ministerial, ela aceitou a condição de ir para a guerra. E essa batalha é contra o inimigo, contra o pecado, contra aquilo ou aqueles que estão lutando para destruir as almas, a vida das pessoas. Por isso é importante que cada um tenha essa consciência de que nós precisamos não só de levantarmos obreiro, ou de orar para o Senhor enviar obreiros, porque foi o que o Senhor nos ensinou, mas também orar para que o Senhor sustente os obreiros, sustente o ministério, sustente a propagação do Evangelho através de homens e mulheres que aceitaram o grandioso desafio de estar nessa batalha, de estar nessa peleja. Sim, pode observar que os lares mais atingidos são lares dos obreiros. As famílias mais atingidas são as famílias dos obreiros. É verdade isso. Isso eu falo com experiência própria, que depende de um propósito de oração, de jejum, para que seja estabelecido a cada dia um alicerce, uma coluna, uma base sólida dentro dos lares, através da palavra de Deus, mediante a oração, mediante o jejum, mediante a intercessão. Tantos obreiros e obreiras precisam de levar uma vida de oração, uma vida de jejum, como a igreja precisa de estar também nesse trabalho de oração em favor dos seus obreiros, em favor daqueles que auxiliam, que cooperam na obra de Deus, daqueles que propagam o Evangelho de Cristo. Verdade, amados e queridos irmãos. Observe bem, um certo dia o apóstolo São Paulo, quando ele instrui Timóteo, observe que a preocupação de Paulo é ele não ser persuadido pelos opositores ministerial. Todos nós temos opositores, ou temos uma oposição. Temos uma oposição. Porque queira ou não queira, ao longo da nossa caminhada ministerial, acabamos, mesmo não querendo, nós acabamos contraindo alguns desafetos. E esses desafetos, infelizmente, eles colocam como opositores, com uma oposição, daquilo que a gente faz, ou daquilo que a gente executa para o reino de Deus. Isso é, infelizmente, mas acontece, tem acontecido, não só na minha vida, mas na vida de todos que defendem a bandeira do Evangelho de Cristo, de todos aqueles que pregam o santo Evangelho do Senhor. É verdade. Então Paulo, ele instrui Timóteo, dizendo, olha, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar,
mas que maneja bem a palavra da verdade. Mas que maneja bem a palavra da verdade. Agora, observe bem, prosseguindo o mesmo texto de 2 Timóteo, capítulo 2, e a partir do versículo 15, você observa que ele está dizendo assim, olha, por que eu estou dizendo isso para você, Timóteo? Porque você sabe a luta que eu enfrento ministerialmente. Com essas pessoas que se levantaram contra o ministério, pessoas que se tornaram opositores da pregação do evangelho, se tornaram opositores da obra de Deus. Então esses, observe que um se chama Emineu, outro se chama Fileto, além do tal do Alexandre também. Mas o tal de Emineu e Fileto, ele se tornou uma pedra no sapato ministerial do apóstolo São Paulo. E Paulo e Timóteo tinha conhecimento. Ele disse, olha, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, que diziam que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus é ficar firme, tendo este selo ou este zelo. O Senhor conhece os que são seus. E todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Meu Deus do céu. Aparte-se da iniquidade. Aí ele vai instruir Timóteo dizendo, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns é para a honra, outros, porém, para a desonra. Mas se alguém se purificar dessas coisas, será vasos de honra. Está vendo? Santificado. Está vendo? Pelo Senhor e preparado para toda boa obra. Agora, veja bem, isso nós temos que sabermos lidarmos. Um dia desse atrás, o Senhor nos dera uma palavra para instruir aos irmãos, as pessoas, os ouvintes, tanto aqui no programa, como também lá na igreja. O assunto foi como lidarmos com as diferenças. Bom, mas hoje o Senhor colocar essa palavra no meu coração para estar dizendo a todos os nossos ouvintes, aos irmãos que estão acompanhando pelo rádio, pelo aplicativo, ou mesmo os irmãos aqui, os meus amigos do Facebook, os que estão acompanhando essa transmissão nessa live, observe bem, esta foi sempre a preocupação do apóstolo São Paulo, com relação a Timóteo. Ele está dizendo, olha, você tem que estar atento, porque nós, a igreja, está orando. Nós estamos no propósito da oração em favor do seu ministério, porque há o ministério pessoal e ao ministério coletivo. O ministério pessoal é o meu ofício particular, o meu ofício pessoal na obra de Deus. O ministério coletivo é a igreja, é o ministério em um todo. E nós temos que estarmos juntos, indiferentemente da denominação, porque hoje o maior problema que a Igreja de Cristo enfrenta é o exclusivismo. Cada um querendo puxar a sardinha para a sua lata, como diz o palavreado popular. Alguns até dizem, olha, você vem para a minha igreja, sabe por quê? Porque a minha igreja ela é mais certa do que a sua. Outro diz, a minha igreja, ela não tem essa barulheira que tem na sua igreja, não. Vem para a minha. Já tem pessoas que ligaram aqui para o programa, outros lá na igreja, dizendo, olha, pastor, escuta, eu sou convidado para me poder ir para a igreja, e dizendo, eu fui até lá fazer uma visita, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque sabe que o barulho que tem aqui é o barulho dos irmãos que estão orando alto. Agora alguém diz, mas será que Deus é surdo, que tem que orar tão alto? Queridos irmãos, o nosso Deus ele não é surdo, não, é claro que não. Nosso Deus é maravilhoso, é poderoso. Mas acontece que quando o poder de Deus se manifesta, quando a glória de Deus se manifesta, ninguém consegue suportar.
Se lembra o que aconteceu no dia de Pentecoste? Que barulho que aqueles 120 crentes aprontaram lá no cenáculo, a ponto de chamar a atenção de toda a cidade de Jerusalém, né? A ponto de todos pensarem que os discípulos, aqueles que estavam lá no cenáculo, estavam embriagados. Agora, já pensou como uma pessoa embriagada ela fica? Ela fala alto, ela canta, ela anda para lá e para cá, ela fica praticamente quase que descontrolada, ou muitos até descontrolados. E daí? O importante é estar cheio de Deus, ter sede de Deus a cada momento. E quando nós falamos do ministério, é porque aqueles obreiros e obreiras, aquelas pessoas que têm o desejo de servir a Deus como obreiro, é um privilégio que os tais receberam do Senhor através do Espírito Santo. Porque só os escolhidos têm esse desejo. Só os escolhidos têm essa chama que arde no seu coração, que é o desejo de servir ao Senhor como obreiro. Então os tais têm que se preocupar em manter-se equilibrado, porque nós também fomos instruídos através da palavra, mediante a revelação que o Senhor concedera ao apóstolo São Paulo, que ele disse que o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Bom, mas quando ele está dizendo que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, ele não está dizendo que é o Espírito Santo, não. É o meu espírito de vida, porque eu tenho que saber controlar. É um outro assunto. Mas Paulo, ele instrui Timóteo dizendo, olha, você não se confunde uma coisa com a outra. Você tem que discernir, separar tudo. Agora, você tem que saber separar o joio do trigo de forma muito inteligente, sábia e prudente, para que nunca o trigal do Senhor, a lavoura de Deus, seja prejudicada. E como que você vai fazer isso? Buscando a Deus, orando e jejuando, para que Ele te dê graça na sabedoria, para que tudo que você colocar as mãos venha a prosperar. Porque se você também tentar, como diz o Senhor Jesus, arrancar o trigo, ou seja, arrancar o joio, você vai prejudicar o trigo. Deixa esse joio crescer aí, porque no tempo certo, o trigo será colhido primeiro. O joio não pode ser colhido primeiro, não. É o trigo que vai ser colhido primeiro. Ele sendo colhido primeiro, ele não vai ser estragado. Ele não vai ser prejudicado. Não vai ser prejudicado. Agora, se alguém quiser, por falta de sabedoria, de graça, de prudência, colher ou tirar pé de joio do meio do trigal, vai prejudicar a raiz do trigo. Então, queridos, Paulo, ele era uma pessoa que vivia, com a sua vida no altar, e a sua mensagem, ele mesmo diz isso, que era vinda direto do Senhor Deus. Tem um texto aqui de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 11, que Paulo está dizendo aos Gálatas que o evangelho que ele pregava, ele não tinha aprendido de homem nenhum, senão pela revelação de Jesus Cristo. Então, aquilo que ele pregava era justamente aquilo que ele havia recebido do Senhor. Então ele chama Timóteo como seu obreiro de confiança, Eram vários, mas ele tinha um cuidado muito especial com Timóteo. E ele vai chamar Timóteo e diz, olha, tem uma coisa, você lembra aí você sabe aí dos opositores, que é Mineu e Fileto? Então, eles estão dizendo que a ressurreição já foi feita. Eles estão dizendo para as pessoas. Só porque eles ficaram sabendo que no dia que o Divino Mestre Jesus morreu na cruz, que expirou lá na cruz do Calvário, a palavra disse que os sepulcros se abriram e muitos dos santos que dormiam no Senhor foram ressuscitados.
e entraram na cidade santa e foram ter com seus parentes. Mas aquela ressurreição, ela foi uma ressurreição individual e transitória, por causa, glória a Deus, de um outro mistério que está envolvido. De um outro mistério que está envolvido. Glória a Deus. Tem alguns eruditos, alguns estudiosos da Bíblia, glória a Deus, que eles vão mais além nos seus comentários, nas suas exposições, daquilo que eles entendem segundo os seus relatos, que aqueles mortos foram ressuscitados, porque todos santos que dormiam no Senhor no dia da morte de Jesus, eles se alegraram tanto, e o mistério foi tão profundo, que quando o Senhor expira lá na cruz, glória a Deus, o Senhor, ele vai lá no paraíso, o até então seio de Abraão. Tem alguém que tem audácia, a ousadia de dizer isso, e tem sentido. E tem sentido. Porque quando o ladrão lá na cruz, o ladrão da direita, que diz para o Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que o Senhor Jesus respondeu para ele? Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Está vendo? Foi justamente vindo de encontro a parábola do rico e do mendigo Lázaro. Está vendo? E aí, meus amados irmãos, agora imagine você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa espiritual, que entende a revelação da palavra de Deus. Você não acha que quando Jesus expira na cruz, ele vai visitar todos que estavam dormindo, ou seja, descansando, todos que estavam no paraíso? Sim, no paraíso. E agora, se a palavra diz que muitos dos santos que dormiam foi ressuscitado naquele dia, é porque o mistério foi muito profundo. Porque já havia a doutrina da ressurreição, já era pregada, já era anunciada entre os judeus. Certo é que Marta, o dia que Jesus vem ao encontro de Marta, quando Lázaro está morto, Marta diz para Jesus sobre isso. Quando o Senhor diz para Marta, Marta, teu irmão há de ressuscitar. O que ela disse? Ela disse, sim, Senhor. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, a doutrina da ressurreição já era anunciada entre os judeus. Todos já sabiam e sabem que os mortos haverão de ser ressuscitados. Está vendo? A palavra diz ainda mais que uns é para a glória de Deus, uns é para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas que haverá a ressurreição, sim. Só que Mineu e Fileto, eles interpretavam, entendiam errado e se colocaram como oposição do ministério, tanto pessoal quanto coletivo do apóstolo São Paulo. Agora imagine você, pregador e pregadora do Evangelho de Cristo. Você vai pregando na frente que Jesus vai voltar, porque vai mesmo. É o que cremos, é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Que Jesus vai voltar, que um povo será tirado da terra, será arrebatado. Os mortos serão ressuscitados. E de repente aparece uns tontos por aí dizendo, não, Jesus não vai voltar não, isso é mentira. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque tem alguém por aí que anda dizendo isso, que não haverá arrebatamento, que não haverá ressurreição. É o mesmo espírito que atuava na vida de Mineu e Fileto. E nos diz a palavra que a palavra desses roía como câncer, roía como gangrena. Está vendo? E a palavra diz ainda mais que eles
perverteram a fé de alguns. Quer dizer, ainda conseguiram persuadir muitas e muitas pessoas. Então Paulo está instruindo Timóteo para que Timóteo procure todo meio de se livrar dessas contendas, dessas pessoas que se tornaram uma pedra de tropeço ou uma oposição no ministério do apóstolo São Paulo ou no ministério da igreja primitiva. Então, queridos irmãos, por isso que os obreiros, os pregadores do evangelho, os homens de Deus que temem a Deus, que têm esse compromisso, são comprometidos com o reino de Deus através da propagação do evangelho. Os tais, além de merecerem todo o nosso respeito, eles precisam de ser honrados pela igreja. E a honra que a igreja demonstra aos pregadores do evangelho, ao ministério, aos obreiros e obreiras, é principalmente orando pelo ministério, intercedendo pelo ministério, jejuando pelo ministério. E o ministério, por sua vez, não é isso? Eles também retribuir através do evangelho, pregando a palavra da verdade, que é a palavra do Senhor. Foi o que Paulo diz para Timóteo, e disse: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Agora, eu, você, todos nós, não podemos nos escandalizarmos com os Himeneus e Filetos dos nossos dias, com os Alexandre dos nossos dias, com os Tobias e Sambalates dos nossos dias. Não. Porque aí está a revelação divina. Paulo dizendo: ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns é para a honra, outros, porém, para a desonra. Está vendo? Então eu pergunto para você, o senhor, a senhora, que agora está acompanhando aqui o programa, me acompanhando aqui também nessa transmissão, aqui nessa live. Qual vaso que você é? Qual vaso que você é? Você é um vaso, você se considera um vaso de ouro ou de prata? Ou você é um vaso de pau ou de barro? Porque o vaso de pau ou de barro, ele é muito frágil. Qualquer coisinha ele está se desfazendo, ele está quebrando. Ele não aguenta muito, muito balanço, não. Quando vem o vento, a tempestade, ele acaba batendo, talvez até um no outro, ou em alguma coisa, e logo se desfaz. Logo ele quebra. Eu tenho que estar preparado, e você também, para nós provarmos para nós mesmos quem que nós somos diante de Deus e diante dos vendavais da vida, diante das tempestades que às vezes querem nos afrontar no nosso dia a dia, principalmente na vida ministerial. Então nós temos que provarmos, não é para ninguém senão para nós mesmos. Porque eu não preciso provar nada para ninguém. Eu tenho que provar para mim mesmo. Você também não tem que provar nada para ninguém. Você tem que provar, ou precisa provar, para você mesmo. Quem você é diante de Deus e diante dos homens. Qual vaso que você é? De ouro ou de prata? Todos os dois são muito preciosos. Aí você vai dizer: olha, pastor Alcidilson, eu estou lutando para me ser vaso de ouro. Me considero um vaso de prata, mas eu estou lutando para mim ser vaso de ouro. Glória a Deus por isso. Continue insistindo. Você vai conseguir chegar a ser um vaso de ouro. Mas só de ser vaso de prata já é uma preciosidade extraordinária. Prova que você tem equilíbrio. Prova que você não amassa. Prova que você não quebra. Prova que você não se desfaz, que você não se autodestrói. Não.
que você não dá ouvido a ventos de doutrinas falsas. Não, prova que você é uma pessoa já consolidada pelo Espírito Santo na igreja, na obra de Deus. Não adianta. Por isso que o apóstolo, um certo dia, ele disse: quem me separará do amor de Cristo? É a fome, a perseguição, a nudez, a espada, a morte. Ele disse: não, nada me separará do amor de Cristo. Está vendo? Porque em todos os dias, ou todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro. Quer dizer, todos os dias a gente é conduzido à morte. Todos os dias existe alguém ou algo lutando para nos destruir, para acabar com a gente. Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Tanto na vida espiritual, quanto na vida profissional, empresarial, na vida ministerial, familiar, conjugal, sentimental, financeira, enfim, todos os dias. Mas Paulo vai dizer assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, queridos irmãos e irmãs, eu louvo a Deus por essa oportunidade e dizendo a você que o Senhor colocara no meu coração para compartilhar com todos essa pequenininha reflexão da palavra de Deus, aqui de 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 15. Glória a Jesus. Alguém, você poderia dizer: mas eu estou numa situação tão difícil que eu até me considero como um vaso de pau, às vezes até de barro, mas ainda há tempo de nós tomarmos uma decisão. Ainda há tempo de você decidir e dizer: a partir de hoje, em nome de Jesus, essa fraqueza, esse desânimo, esse comodismo que há na minha vida, em nome do Senhor, isso vai cair por terra, vai ser repreendido. Eu vou levantar, eu vou erguer a minha cabeça e vou me tornar aos braços do meu querido Papai Celestial. E Ele vai perdoar os meus pecados e fazer de mim um vaso de honra, um vaso precioso na sua casa. Então, a igreja intercedendo pelo ministério. O ministério, por sua vez, lutando para não se destruir, para que não venha ser prejudicado pelas afrontas e pelos problemas da vida. E para que não haja mau testemunho, E assim, levando uma vida de oração, uma vida de plena comunhão com o Senhor, através da oração e do jejum, e da obediência à palavra de Deus. Amém? Não se esqueça que um depende do outro, mas primeiro vem o ministério, depois a igreja. E depois dos dois estabelecidos, como de fato está estabelecido, já mais de 2000 anos atrás, foi estabelecido, glória a Deus. Agora é só nós mantermos o equilíbrio. Bom, eu aceitei Jesus como Salvador e estou servindo a Ele. E agora eu vou me aperfeiçoar a cada dia. Como que eu vou me aperfeiçoar em Cristo? Procurando todo meio de não desobedecer a palavra de Deus. E levando a minha vida em plena comunhão com o Senhor, através da oração, através do jejum. É isso? E da obediência à palavra. Se eu for obediente à palavra, eu vou amar, eu vou provar para mim mesmo que eu amo ao Senhor Deus sobre todas as coisas. E amo também o meu próximo como a mim mesmo. Amém? E jamais eu serei um obstáculo, jamais eu serei uma pedra de tropeço, jamais eu serei uma oposição na obra de Deus. Jamais. Pelo contrário, eu sou um aliado de todos aqueles que defendem a bandeira do Evangelho, de todos aqueles que propagam o santo Evangelho de Cristo. Eu sou um aliado da Igreja de Cristo na terra. Por isso que eu oro, eu intercedo. Por isso que eu clamo a Deus em favor dos meus irmãos e das minhas irmãs. Porque eu sou um aliado, porque eu faço parte do mesmo corpo que todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe sua vida cada vez mais, em nome do Senhor. Eu gostaria agora de fazer uma oração.
Eu vou orar por todos agora que já telefonaram aqui para o programa. Eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Pelos irmãos que estão acompanhando aqui pelo rádio também, nós vamos agora falar com o Senhor. Nós vamos clamar a Deus agora e Ele vai nos visitar. Você crê que o Senhor pode visitar agora? Você crê que Ele pode completar o que está faltando na sua vida? Então agora nós vamos falar com Deus. Amém? Vamos agora orar em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Ó santo e poderoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, que estás nos céus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bendito e eterno Salvador, aqui nós nos comparecemos, Pai Santo, diante da tua santa e gloriosa presença, para render graças a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede, de poder estar aqui nos estúdios desta emissora, não só apresentando o programa, mas compartilhando com nossos irmãos, com nossos ouvintes, o que o Senhor tem colocado em nosso coração. Pai querido, mas eu peço a Ti nesta hora, Senhor, vem de encontro às necessidades dos Teus filhos. O Senhor é que sabe o que está passando, o que está ocorrendo na vida de cada um, Senhor da glória. Pois é o Senhor que nos conhece melhor do que a nós mesmos. Pai, por isso agora eu te peço, meu Deus, perdoe, Pai Santo, todos os nossos pecados. Perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas ignorâncias, as nossas faltas de compreensão. Pai Santo, para que a nossa humilde oração, Senhor, não seja impedida, mas que ela chegue até o trono de Tua graça nesta hora. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Toca nos enfermos agora. Toca, Pai Santo, com as Suas santas e poderosas mãos. E que a vida de cada um agora seja alcançada pelas mãos poderosas do Senhor. E que essas enfermidades, essas dores, esses males, esse mal-estar, essa perturbação, seja agora repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, opera o milagre agora, Senhor. Meu Deus, essa tristeza, essa angústia que está nos corações, tira agora, Senhor. Arranca agora essa tristeza, essa depressão. Pai, esse coração que está dorido, machucado, esse coração que sangra, essa ferida que foi causada, Pai querido, pelo abandono, pelo descaso, pela humilhação, pela traição, pela injustiça. Meu Deus, vem agora, Senhor da glória, cicatrizar essas feridas através do bálsamo do Teu Santo Espírito, e que o gozo da Tua glória invade agora os corações de todos os nossos ouvintes, de todos os nossos irmãos. Meu Deus e meu Pai, faz uma obra dentro deste lar, Senhor, no meio desta família. Meu Deus poderoso, abençoai os cultos na igreja ainda hoje. Leva ali o Teu povo, Senhor. Não permita que o adversário venha impedir o Teu povo de estar hoje ali na igreja para Te adorar, Te glorificar e Te bendizer. Meu Senhor Jesus, eu sei que o milagre está acontecendo e Satanás, o nosso adversário, já está derrotado e vencido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bendito e eterno Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus.
Pois bem, meus irmãos, que maravilha, né? Que Deus seja louvado pela tua vida, em nome de Jesus. Quero enviar meu abraço, irmão Edmilson Marques. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Irmão Denival Marciano, que Deus seja louvado pela tua vida, meu querido, em nome do Senhor. E a todos que já passaram por aqui também. Meu abraço, meu carinho a todos vocês, viu? Estou colocando aqui agora o ponto final, aqui nessa transmissão. E agradeço a todos vocês pela sua maravilhosa companhia. Deus abençoe e vamos sempre estarmos orando uns pelos outros. Deus abençoe. Fique com Deus. Quem vos saúda ou vos despede é o pastor Alcidio Santos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.